Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui. E por estarmos aqui significa que tu ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida. Então eu te peço, Pai, que nessa noite tu estejas falando ao coração de cada um que está aqui, dando direção, dando discernimento, dando conforto, orientação, tudo que cada um de nós, na sua medida e proporção, necessita. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Domingo passado foi Dia das Mães. E por ser Dia das Mães, eu estava procurando um texto para falar sobre as mães. Mas a Bíblia não é muito... não tem muita coisa assim sobre mãe, tem mais, parece, sobre pai, né? Tem mais sobre Jesus. Mas eu achei um texto muito interessante, ou não foi um texto, eu achei um personagem muito interessante, que eu resolvi falar sobre ele. E falando sobre ele, então, eu pude ver a mãe que tinha por trás, né? Mas o que eu quero hoje à noite é falar sobre a importância daquilo que se faz com os nossos filhos, daquilo que nós recebemos da nossa infância. E então eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia agora em Atos, capítulo 16, versículo 1 até o 5. Atos 16, 1 a 5. Interessante, ainda dá para ouvir bastante folha, né? Não está todo mundo só com a Bíblia do celular, então se ouve. Se bem que no celular já tem um aplicativo que dá o barulho de folha, né? Atos 16, 1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra, às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. O contexto onde que se passa esse relato é um contexto muito parecido com os dias de hoje. Naquela época, o evangelho estava sendo pregado a partir de Jerusalém pelo mundo inteiro. O momento desse período histórico é um momento muito parecido também com o nosso, onde o mundo estava conectado pelo Império Romano. Hoje ele está conectado pelas mídias sociais, né? Nunca em toda a história, nos últimos 2000 anos, esse momento ele se equiparou com o de hoje. Naquele período lá onde que logo depois que Jesus ele pregou o evangelho, a igreja nasceu, os apóstolos começaram a distribuir o evangelho pelo mundo, nunca mais se repetiu um momento onde que a humanidade estava tão conectada num lugar só, numa coisa só. Então a língua que se falava não era o latim, era o grego, né? E isso conectava praticamente o mundo inteiro. As estradas que o Império Romano construíram, elas davam condições de se ir a qualquer lugar daquele mundo antigo com segurança e com facilidade.
Então esse era o mundo daquela época. Ele ficava ali no centro do mapa mundi, né, em torno do Mediterrâneo, e a comunicação ela estava fluindo, né? Hoje então nós temos as mídias sociais que elas chegam em qualquer canto do planeta. Mesmo hoje os índios, né, eles têm o seu celular e eles acessam o Facebook, né, o WhatsApp, e tudo mais que chega para nós, chega para eles também. Então, muito interessante. E nesse momento, então, aqui, Paulo, ele pregando o Evangelho, da mesma forma como o Evangelho está sendo pregado aqui, em Farroupilha, no meio de vocês, ele então encontra esse rapaz, né, Timóteo. E logo a atenção dele foi atraída sobre esse rapaz, porque ele se destacava pela forma como ele abraçou o Evangelho, a forma como ele seguia o Evangelho. A mãe dele, então, era cristã, de origem judaica, e o pai, então, era um grego. Por isso, então, Paulo, ele circuncidou Timóteo a fim de que os judeus não o incomodassem com o fato de ele não ser judeu, porque Paulo ainda circulava muito entre os judeus. Paulo, então, ele estava propagando o Evangelho e ele resolveu levar Timóteo junto com ele. Nas cartas que Paulo envia, mais tarde, Paulo vai preso, né, por causa do Evangelho, e aí ele manda algumas cartas para Timóteo. E aí a gente tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, né, no Novo Testamento, e ali a gente vê, então, uma série de conselhos que Paulo dá para Timóteo. Vamos para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Aqui diz o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo, quando ele se dirige a Timóteo através dessa carta, né, ele fala o pouco que se conhece dessa conexão, em que termos foi que ele conheceu Timóteo e o que se passava com Timóteo. Aqui ele diz, no 4, lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez. Timóteo era alguém que não apenas conhecia o Evangelho, mas ele vivia uma vida visceral, né? Ele se deixou envolver completamente pelo Evangelho, a ponto de se emocionar com a palavra de Deus, de viver ela de forma emocional, não apenas racional. Então eu sempre digo que a fé cristã, ela precisa saciar a nossa capacidade de raciocínio, né? Nós precisamos entender ela racionalmente, mas também nós precisamos entender ela emocionalmente, porque ela não é apenas racional. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ter uma boa compreensão racional dela, mas se a gente não tiver uma conexão pessoal com Jesus, ela vai ser apenas uma coisa teórica. Então hoje tem muitas pessoas que já leram a Bíblia toda, mas
ela não faz nenhuma diferença na vida dessas pessoas, porque elas nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Elas apenas leram a história de Jesus. Elas acharam a história de Jesus bonita, mas eles não compreenderam. Eu tenho trabalhado uma vez por semana, eu vou numa casa de recuperação, na verdade a casa de recuperação que eu comecei lá em Nova Petrópolis, dar um estudo lá, e grande parte das pessoas que vêm se internar hoje já passaram por uma igreja. E elas dizem que já entregaram a vida para Jesus e já se batizaram. Uma ocasião até um pastor veio, né, se internar lá. E aí eu comecei a questionar a fé dessas pessoas e eu comecei a perceber que, na verdade, a maior parte desses caras, né, que já passaram por uma igreja, eles nunca tiveram um encontro pessoal verdadeiro com Jesus. Eles conhecem bastante da Bíblia, decoraram versículos, inclusive, mas a palavra de Deus não tem feito o efeito na vida delas. Então nós precisamos entender o Evangelho com o nosso coração, não apenas com a nossa mente. Timóteo era um cara assim. Ele, desde a infância dele, e aí no capítulo 3, versículo 15 de 2 Timóteo, 3,15, diz ali: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Timóteo, ele tinha sido criado desde a infância dele, ouvindo o Evangelho. Então, Paulo, ele fala da avó, né, Lloyd, e da mãe Eunice, que provavelmente, desde a mais tenra infância de Timóteo, já apresentaram o Evangelho para Timóteo. E ele aceitou o Evangelho. Ele abraçou o Evangelho. Ele foi criado dentro do Evangelho. Vejo muitas crianças aqui, vejo muitos pais, né? Uma coisa muito importante é ajudar os filhos de vocês, desde agora, a reconhecer Jesus. Conhecer Ele e reconhecer Ele. Então tem material infantil, provavelmente ali, eu não sei se tem, mas tem material infantil, Bíblias infantis, que é muito importante vocês, antes das crianças irem dormir, né, pega uma historinha da Bíblia e conta, né? Então vai contando histórias da Bíblia e o Evangelho ele vai tomando forma. Pode ser que lá na adolescência, pode ser que lá na juventude, os filhos de vocês queiram seguir seus próprios caminhos por outros caminhos que não são os de Deus, mas a semente, ela vai estar plantada e ela vai germinar, ela vai dar fruto em determinada ocasião. Porque eu lembro quando eu era bem criancinha, eu ia numa escolinha que uma tia minha dava, contando histórias da Bíblia, e depois eu me perdi, me afastei totalmente de Jesus, não queria saber nada de Jesus, mas eu sempre lembrava de algumas coisas que eu aprendi na minha infância. E um dia, então, o Evangelho ele teve efeito no meu coração. Timóteo foi a mesma coisa. Na verdade, ele não se afastou nunca. Ele, desde a infância, ele aprendeu a amar Jesus e ele passou a seguir. Em 2 Timóteo 3:10, né, fala aqui: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo, quando pegou Timóteo para andar com ele, ele passou a ser o discipulador de Timóteo, o mentor de Timóteo. A referência, talvez até masculina, que talvez Timóteo não teve, não se sabe direito a respeito do pai de Timóteo, porque só fala aqui de Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe. Onde estava o pai de Timóteo? Não tem nenhuma referência aqui.
E aí eu gostaria de abrir um parênteses para hoje, na nossa sociedade. Como é que está acontecendo a questão da família? Aonde estão os homens? Aonde estão os homens? Eu vejo com muita alegria que tem bastante homens aqui, tá? Mas tem alguns ambientes que os homens não aparecem. Hoje, muitos de vocês conhecem casas onde que tem a mãe, a filha e a neta, ou a avó, a mãe, a filha e a neta. Tem muitas casas sem homens. Hoje a sociedade, do jeito que ela está, a referência masculina, ela está cada vez mais rara, está cada vez mais difícil. Onde estão os homens? Onde eles estão? Eu perguntei isso lá no Pra Vida, na casa de recuperação, e aí um disse, estão aqui. Né? E as mulheres se quebrando lá para criar os filhos, para dar alguma instrução, coisa e tal. E às vezes também dentro dos lares, né? Os filhos, na verdade, eles nem estão sendo criados nem pelo pai, não tem a referência masculina, e também nem pela mãe. Hoje quem está criando muitos filhos aí é o celular, né? E o celular, então, a gente sabe, né, que tem de tudo mesmo. Teve esse problema lá em Santa Catarina agora, né, que um rapaz, ele matou algumas crianças lá numa creche, né? Quem é que influenciou? Esse rapaz, essa história que aconteceu, não aconteceu numa cidade grande. A gente estava acostumado a ouvir essa história em cidade grande. Isso é uma cidade pequena, uma cidade onde todo mundo se conhece, onde os pais dessas crianças, eles e desse assassino, né, eles estudaram junto, trabalharam junto, eram da vizinhança. O que está acontecendo? O mundo que nós estamos hoje, ele está carente de referências, e aí aqui aparece a Eunice e a Lloyd como uma referência muito sólida na vida desse menino. Mas quem foi a referência mais sólida na vida de Timóteo não foi a mãe, não foi a avó e também não foi Paulo. Quem foi a referência mais importante na vida desse menino foi Jesus. Então, desde criança, ele aprendeu a andar com Jesus, ele aprendeu a reconhecer Jesus. Aí eu ouvi uma história agora esses dias de um menino, né, que pediu uma coisa para o pai não quis dar, ou a mãe, né? E aí ele disse, um menino que não tinha o pai em casa. E aí ele disse assim para a mãe, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com meu pai. E foi para o quarto. E ela pensou, mas o que ele está fazendo? Né? Vai falar com o pai? Deve ser uma imaginação. E isso começou a se repetir várias vezes, e daí daqui a pouco foram ver o que era. Ele estava falando com Deus. Esse menino tinha aprendido que já que ele não tinha um pai terreno aqui, ele podia ter um pai celestial. E ele, tranquilamente, ele assumiu, né, e ele ia reclamar mesmo, ele ia reclamar para Deus, né, o que estava deixando de acontecer, do que ele precisava, né, ele ia pedir para Deus. Essa história ainda vai terminar muito bem. Essa é uma história verídica, não é uma história de ilustração apenas. Então, Paulo elogia Timóteo aqui. Eu trouxe mais, obrigado. Paulo elogia Timóteo, então, por causa da forma como ele anda. Então, lendo o versículo 3:10 de novo, mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Por ser um seguidor de Jesus, Timóteo aprendeu a respeitar uma autoridade na vida dele. E quando essa autoridade entrou na vida dele, ele passou a obedecer ela, a seguir os ensinamentos dessa autoridade, que era Paulo. Então não era o pai dele, Paulo não era o pai dele, mas ele passou a ser, tanto que ele chama meu filho Timóteo, né?
E no 2 Timóteo 4:13, quando você vier, traga a minha capa, que deixei na cidade de Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Então, lá da prisão, Paulo manda essa carta para Timóteo e, quando tu vier, traz então essas coisas aí, né? Então, ele estava tão ligado a Paulo que até as coisas pessoais que ele tinha esquecido, talvez, ou deixado em determinado lugar, né? Timóteo conhecia. Então, era um relacionamento muito próximo, né? E, finalmente, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Voltando para o livro anterior, então, de Timóteo 4, 12. 12 até o 16. Não deixe que ninguém o despreze, por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Quem Timóteo se tornou? Timóteo se tornou um pregador do Evangelho. Ele se tornou uma pessoa que estava ensinando outras pessoas a respeito do Evangelho. Aqui é interessante, né, que esses conselhos aqui que Paulo dá para ele, são conselhos tanto para ele próprio continuar edificando a sua vida, porque a nossa formação, ela não é só dentro de um período, mas ela é a vida inteira, né? Como também o que ele estava ensinando para as outras pessoas. Então, aqui, quando ele diz, né, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ensino cristão. Então, é interessante que naquela época não tinha Bíblia para todo mundo. Então, uma das coisas que eles faziam, eles se reuniam e alguém ia lá na frente e simplesmente lia a Bíblia. Eu acredito que até muitas vezes ele lia várias vezes, né? E não precisava nem explicar, né? Porque, na verdade, o pessoal estava ouvindo aquilo que estava escrito na Bíblia direto, porque não tinha uma Bíblia para levar para casa, para estudar em casa. Hoje nós temos isso. Então, a pregação do Evangelho, então ele fazia comentários a respeito daquilo que ele tinha aprendido e também o ensino. Então, ele reunia pequenos grupos, onde que ele explicava, então, fazia perguntas, debate, provavelmente isso. Então, esse era Timóteo. Quem foi responsável por isso? Se essa mãe e essa avó, ao conhecer o Evangelho, não tivessem se preocupado em repassar isso para esse menino ele não tinha chegado no lugar onde que ele chegou. A importância de se praticar o Evangelho, de se ensinar o Evangelho dentro de casa. Agora, não era apenas um ensino verbal, não era apenas teoria, era a vida delas. Se a vida delas não tivesse sido coerente com aquilo que elas estavam ensinando para ele, provavelmente na adolescência ele já tinha, quer dizer, adolescência hoje, né? Porque naquela época o adolescente não existia. Ele só se tornava emancipado lá pelos 20 e poucos anos de idade, né?
Então hoje nós temos o adolescente que já chega e diz para os pais, de hoje em diante vocês não mandam mais em mim, né? Não sei se foi com vocês assim, mas comigo foi, né? Não que as minhas filhas tenham feito isso, eu fiz isso com meu pai, né? Então, o exemplo que elas formaram um caráter profundo, formaram um caráter sólido de alguém que passou depois a vida representando aquilo que tinha aprendido, que tinha sido colocado no seu coração lá na infância. Então, nós estamos vivendo hoje numa sociedade muito difícil mesmo, mas nós ainda estamos aqui. Então, se nós ainda estamos aqui, nós precisamos fazer isso também. Alguém pode dizer assim, mas meu filho agora já tem 20 e poucos anos de idade, ou 30 e poucos anos de idade, e não dá mais para começar. Como? Por que não dá? Né? O que nós carecemos hoje são de modelos. Nós não precisamos de mais igrejas, nós não precisamos de mais pregadores, nós precisamos de pessoas que vivam de forma autêntica aquilo que o Evangelho ensina. Então, em qualquer lugar aonde eu estiver, eu posso pregar o Evangelho, através da minha vida, vivendo de forma autêntica, crendo realmente, fazendo com que o Evangelho ele não seja apenas uma coisa da minha razão, para eu argumentar com o ateu que está trabalhando comigo lá, que não acredita em Jesus, mas que ele possa ver na minha vida o amor de Jesus, que ele possa ver na minha vida a exteriorização daquilo que eu aprendi, que está no meu coração. E é interessante que com lágrimas, né? As lágrimas, elas representam a emoção que se tem a respeito daquilo que se crê. Quando a gente vive de forma autêntica, mesmo a gente se torna uma pessoa extremamente emotiva. Eu sou de origem alemã e eu fui ensinado desde criança que o homem não chora. E o alemão parece que tem uma tendência de fazer isso de forma mais dura. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu aprendi a chorar. Aprendi a chorar sem crise do que os outros vão pensar de mim ou vão deixar de pensar. Então, quando o Evangelho penetra no nosso coração, ele faz uma revolução. Ele transforma a nossa vida. E é isso que nós precisamos repassar para aquelas pessoas que estão em volta da gente. Cada um de vocês que já aceitou o Evangelho, vocês têm um compromisso. Vocês têm um compromisso de ser um representante de Jesus no lugar aonde que vocês estiverem. Não interessa em que lugar que vocês estejam. Jesus, ele quer ser luz naquele lugar. Jesus, ele falou, né, que a gente não pega uma vela, né, para colocar debaixo de um cesto, né, ou debaixo da cama, né, mas sim para botar num lugar onde que ela pode iluminar todo mundo. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Para aqueles que têm filhos, então, mais uma motivação para fazer isso se tornar mais sólido, mais sério ainda. E aqueles que já têm filhos grandes, ainda dá para começar. A gente sempre espera que o outro seja o exemplo. A gente sempre espera que alguém nos dê o exemplo. Mas a gente precisa um dia olhar no espelho e dizer, e aí, tchê, já que ninguém está sendo exemplo para mim, por que eu não começo? Então, quando entreguei minha vida para Jesus, eu decidi que eu não ia esperar por ninguém. Até aquele momento eu olhava para quem dizia que era crente, quem dizia que era cristão, né? E eu ridicularizava. Porque eu via todos os defeitos que essas pessoas tinham. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu também tinha defeito. Mas eu resolvi que eu não ia mais dar bola para isso. Eu não ia mais cobrar de ninguém e eu ia simplesmente viver aquilo que eu entendia e conseguia viver. E assim eu vivo até hoje. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que a gente possa pensar nessa mãe Eunice, nessa avó Lloyd, né? Nesse apóstolo Paulo,
né, que influenciaram a vida de Timóteo, e nesse Timóteo que cada um de nós estamos sendo convidados para ser. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra e pelos exemplos que encontramos nela, pelas pessoas que caminharam com Jesus e depois de Jesus e propagaram o Evangelho lá no começo para que ele chegasse até nós hoje. Tenho certeza, Senhor, de que ele chegou até nós não apenas pela palavra fria e racional, mas ele chegou até nós pela presença do teu Espírito Santo, junto com essa palavra que veio enriquecer e transformar a vida de todos aqueles que já te conhecem. Que tu possa fazer, Senhor, que a gente possa espalhar essa mensagem do teu Evangelho viva para todos quantos a gente puder. Eu te peço isso, Senhor, peço a tua bênção sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém.